Boa noite, amigos, amigas. Uma alegria muito grande estar aqui para a gente estudar um pouquinho. Hoje eu estou na condição de substituto, da nossa expositora que viria antes, que ela esteja bem, que as nossas vibrações cheguem até ela. Nós vamos falar de um tema muito gostoso. Nós vamos falar de nós. Alguém aqui viu lá o tema lá fora? O tema hoje é Espírito. Então nós vamos falar de quem? De nós. E a minha mãe sempre falava isso comigo: meu filho, não fala da vida dos outros, não, fala da sua. E hoje nós vamos falar da nossa vida. Com alegria, com consciência. Quem está vindo pela primeira vez na casa, por favor, que beleza, sejam muito bem-vindos. Vocês estão atrasados. Sejam muito bem-vindos. A casa é uma casa de estudo, de trabalho, é um hospital. E a gente tem esse intuito. Estou vendo na plateia muitos jovens. Gostaria de lembrá-los que nós temos aqui a mocidade. Acontece todo sábado à tarde. Estão super convidados a fazer parte da mocidade. E aí, quando a gente fica pensando sobre espírito, eu fiquei pensando na minha idade. Não sei se eu tenho 1.200.000 anos ou 3 bilhões de anos. Pareço? Não? Como é que é bom reencarnar? Não é? Como é que é bom reencarnar? A gente esconde a nossa verdadeira idade. Amigos e amigas, pensar sobre nós nessa condição de imortais é a melhor coisa que tem, a coisa mais consoladora que o nosso Papai do Céu criou para nós. A imortalidade. Porque não ia ser sem graça você fazer um esforço durante 10, 20, 50, 60, 70 anos e todo aquele esforço de estudo, de prática do bem se perder? Não seria sem graça? Mas Papai do Céu falou assim: eu vou resolver essa questão. Nós não somos mortais. Eu brinco na evangelização que nós somos melhor do que o super-homem. Gostoso a gente ter essa percepção de vida, não de sobreviver, mas de viver, de nos apropriarmos desse saber e fazer uso dele diariamente. Diariamente. Reconhecer que somos espíritos imortais. E lá no Evangelho de João, Jesus conversando com a mulher samaritana, ela pergunta: Senhor, nós vamos adorar ao Pai, a Deus em onde? E aí Jesus responde para todos nós, que as respostas, as conversas de Jesus, que está nessa belezura aqui, é para todos os tempos. Ele fala para nós que nós vamos ter que adorar a Deus em espírito e em verdade. Precisamos conhecer para nos aproximar. Não é esse o nosso primeiro mandamento? Porque eu sei que todos aqui têm o hábito de ler a Bíblia 2 vezes no dia, né? Vocês estão de parabéns. 3 vezes ao dia? Que beleza! 4! Que maravilha! Porque aqui tem palavras de vida eterna. Eterna. Não é só nessa temporada que nós estamos. Amigos, amigas, vocês sabiam que Papai do Céu tem um Netflix divino? Sabiam disso? Tem um Netflix divino, cheio de temporadas. Vocês lembram da temporada que a gente estava atuando? De número 153? Lembram? E na 29? E na 502? Não lembram? Amigos, olhemos para nós hoje. Nós não somos a soma dessas muitas temporadas que vivemos? Ou não? Ou sim?
que eu estava aprontando, não é assim? O que eu estava aprontando nas outras temporadas? Aí começamos a nos identificar. Porque nós temos um material que muitos cientistas no mundo gostariam de descobrir, que são as obras do nosso querido professor Allan Kardec. Porque nessa obra, conectada com o Evangelho, ele traz para nós a origem, traz para nós o futuro, traz para nós as relações que nós estamos vivenciando. Os amigos sabem quem são os espíritos que ditam e corrigem o livro dos espíritos? Eu gosto sempre de fazer essa perguntinha. Vocês fazem ideia quem são? Porque no prefácio dessa obra, no Prolegômenos, lá está escrito assim: esta obra, professor Hippolyte Léon Denis Rivail, Allan Kardec, não é sua. Essa obra é nossa. Nossa quem? Vou contar. Primeiro coordenador da ciência espírita, porque o espiritismo é uma ciência. Ciência. Olha que curioso. Então, os meninos, as meninas que estão chegando pela primeira vez, estão numa casa científica. Aqui é uma escola que tem o objeto de estudo a vida espiritual. Não vamos encontrar isso em outros locais. Nós somos filósofos, como está dito na primeira página de O Livro dos Espíritos. Lá fala assim: filosofia espiritualista. Olha que bacana isso. Eu fico tão feliz de não ser mais kardecista. Agora nós somos filósofos. E o que é um filósofo? Aquele que busca o saber, não é assim? É aquele que busca entender, compreender. É esse o nosso papel hoje. Para isso que nós viemos aqui hoje. Para saber como devemos ser felizes. E os coordenadores dessa obra, da ciência espírita, começa com o nosso querido João Evangelista. O discípulo amado, aquele que ficou no pé da cruz quando Jesus foi crucificado. João. Acompanhado de quem? Santo Agostinho, São Vicente Paulo, São Luís, o Espírito de verdade, abre aspas. Não me pergunte se é Jesus, fecha aspas. Sócrates, Sócrates. Platão, Fenelon, Swedenborg, Franklin, etc, etc. Olha que bacana, hein? Então, toda vez que a gente pega esse livro dos Espíritos, a gente precisa pensar nas perguntas e nas respostas que emanaram desses grandes Espíritos, que, amando de nosso queridíssimo irmão mais velho, Jesus, o Cristo, nos trouxe essa informação a partir de 1857. Porque, a partir daquela data, os que estavam nascendo e os que estavam ali, reencarnados, já tinham condições mentais, intelectuais, de começar a entender a vida além do corpo. Porque o Papai do Céu é sábio, ele vai dando à medida que a gente vai tendo capacidade. E vocês sabiam que a inteligência é a nossa semelhança com Deus? Sabiam disso? Lá na Bíblia, na Gênesis bíblica, nós já escutamos isso tanto, né? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Eu fico pensando, nossa, se ele parecer comigo, ele está ferrado. Desculpa a palavra, mas ele não é assim? Mas não é com essa aparência que a gente vai imaginar esse Pai. No Livro dos Espíritos, na questão número 1, lá fala assim, que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas.
na questão 23, pergunta o que é o Espírito. E aí esses benfeitores respondem: princípio inteligente da criação. Olha só as duas palavrinhas que tem nas duas respostas. É a nossa semelhança com Deus. Deus cria o elemento material e o elemento espiritual. E esse elemento espiritual, princípio inteligente, começa a sua caminhada para galgar os altos postos de felicidade. Porque, não sei se vocês já repararam, mas tudo no universo começa com semente, não é assim? Ou alguma coisa começa pronta? Não é assim? Tudo não começa com uma semente? Não precisa enterrá-la para ela seguir aquele processo de desenvolvimento dela? Nós também. Nós, princípios inteligentes, até o momento que alcançamos a consciência contínua, nos transformamos em espírito, com a nossa individualidade. Isso está no Livro dos Espíritos, a partir da questão número 100. Fala desse nosso processo. Amigos e amigas, a gente vai estudando e eu sempre fico muito curioso com isso. Como é que onde foi que nós aprendemos a tirar de uma feijoada os elementos para o nosso corpo? Já pensaram nisso? Onde foi que nós aprendemos? De que forma que isso aconteceu? Porque nós sabemos que para alguém fazer alguma coisa bem, ele precisa aprender, não é verdade? Não é assim? Porque o Papai do Céu não dá nada pronto. Ele dá tudo em transformação. Então, onde foi que nós aprendemos? Aí, somente a ciência espírita traz isso para nós. Porque ela fala que quando, depois de criados por nosso Papai do Céu, nós começamos a trilhar uma caminhada de aprendizado. Aprendizado. E lá fala que nós estagiamos no reino mineral. E nesse estágio no reino mineral nós conhecemos todos os elementos da tabela periódica e muito mais. Porque nós precisávamos conhecer para saber usar hoje. Porque o nosso corpo não é cheio de elementos, de minerais, e nós não precisamos saber qual parte do corpo que vai qual parte do corpo que vai outro, não é assim? Porque não fica tudo misturado dentro da gente. Não tem cada elemento, não tem o seu lugar que vai nos ajudar, não tem específico. Sensacional, né? A nossa caminhada é brilhante. Amigos e amigas, chegar a essa nossa condição hoje de estagiarmos no reino hominal foi maravilhosa. Maravilhosa. E a gente precisa ter essa percepção da atualidade e da nossa caminhada. Lá atrás, estagiamos, conhecemos todos os minerais para podermos saber utilizá-los hoje. Completamos esse processo de aprendizado, pode ter demorado 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões de anos. Temos isso tudo? Papai do Céu não tem pressa. Não tem pressa. Ele deixa que a plantinha que ele criou se desenvolva de acordo com o desenvolvimento, a liberdade dela. E aí, saindo desse primeiro estágio, nós passamos para o segundo, que foi estagiar no reino vegetal. No reino animal nós aprendemos atração também. Por isso que nós sabemos manter 37 trilhões de células agrupadas no nosso corpo. Sabiam disso? Que essa máquina que nós dirigimos é composta de 37 trilhões. Nós temos que ser competente mesmo, não tem? Nós não temos que ser competente, nós não temos que ser uma inteligência. 37 trilhões de células funcionando em mais de 80 órgãos. Nós somos ou não somos inteligentes? Depende. Depende. Vou fazer uma perguntinha, me respondam mentalmente. Quando nós vamos no supermercado,
Nós compramos saúde ou compramos doença? Vou até tomar uma água enquanto vocês pensam. Hã? Nós somos mesmo inteligentes? Porque lá o dono do supermercado não obriga ninguém a levar nada, obriga? Não é a gente que pega com a nossa própria mão? E quando nós estamos assim, com a inteligência nublada, adormecida, a gente pega umas coisinhas lá e levamos para aqueles que amamos. Olha só que crime! Não é só para a gente, não. Aquele que traz a doença, não é só para a gente. A gente ainda leva, meu filhinho amado, come. A gente oferece a doença para o companheiro. Precisamos refletir, sim. Voltando ao nosso estágio no reino vegetal. Aprendemos no reino vegetal a transformar a luz solar em energia, não foi isso? Não é isso que as plantas fazem? A fotossíntese? Só isso? Não, nós começamos a ter as nossas primeiras relações sexuais, atrair aquela mosca, atrair aquele parceiro. Outro dia eu estava vendo um programa de natureza, o passarinho lá, fazendo o ninho, era no galho, e a passarinha estava lá olhando de longe, e aquele monte de passarinho fazendo um ninhozinho, cheio de graveto. E aí o locutor, né, ele faz a narrativa dele, mas não é o que o passarinho está pensando, né, gente? Ele, né? E aí ele fala lá que a passarinha estava verificando qual que era mais bonita para ela aceitar ou não aquele parceiro. Viagem gostosa que nós fizemos, hein? Passarinho, passarinha, leões, leoas, aprendendo. Vegetal, animal. Olha só, amigos e amigas, só passa de fase quem completou aquela fase. Não passa direto, não, tem que completar, tem que conhecer tudo do mineral, conhecer tudo do vegetal. Aí passa de fase para o animal. Porque esse corpo, ele é construído dessa forma. Vocês sabiam, quem estudou, né? Lá na minha época a gente estudava os bebês, o desenvolvimento do feto. No início não parecia um peixinho, não é assim? Depois não parece um réptil, não é assim? A gente não vai rememorando naqueles 9 meses na barriga da mamãe, rememorando todos esses estágios que nós vivenciamos e estagiamos? Essa doutrina espírita é boa, né? Explica aquilo que os nossos queridos cientistas ainda não querem aceitar. Vocês sabiam, amigos e amigas, que a biologia não define o que é vida? Sabiam disso? Eu tenho uma bióloga muito amiga, terminando agora o mestrado dela, entrando no doutorado, a gente estava conversando sobre essas questões, ela falou assim, a biologia, que deveria ser a ciência que identificaria, ela falando, nós, biólogos, não definimos o que é vida. Eu falei assim, vai lá na casa espírita que você aprende. Vai lá que você aprende. Porque os cientistas só não querem se conectar com as questões espirituais por não querer realmente, por não aceitar. Porque toda vez que eles fazem um descobrimento, e é bonito isso, né? É porque eles descobrem, eles não criam não, viu gente? Vocês já prestaram atenção nisso? Eles não criam, eles descobrem o que já estava pronto. Olha que sensacional. E a gente fica enchendo a bola desse povo que fica levantando um lençol. Mas a gente esquece de encher a bola daqueles que criaram realmente. Tem um livro que eu gosto muito, de paixão, eu recomendo para os amigos. Chama A Caminho da Luz. Psicografia do Chico, obrigado Chico. Ditado por Emmanuel, obrigado Emmanuel. Gente, esse tal de Francisco Cândido Xavier, ele é meio doidinho, vocês não acham não? Eu acho que esse cara é meio doidinho. Ele começou a escrever, escutava, começou a escrever. Aí ele escreveu 412 livros.
Aí depois que ele psicografou, ele datilografou tudo. Aí depois ele deu para os outros. É doido esse mineiro, né não? Deu para os outros. Todas as obras. Mas é porque ele sabia que ele era o intermediário de boas notícias para todos nós. E aí toda vez que eu tenho esse hábito, que eu pego um livrinho do Chico, eu falo assim, obrigado companheiro, obrigado. E eu não sei se vocês sabem, mas as obras desse mineirinho, Tantã, está sendo traduzida para todos os idiomas do planeta Terra. É doido mesmo. Mas vamos voltar, não é? A Caminho da Luz. Nesse livro, segundo capítulo, Emmanuel fala para nós assim: o homem, por desconhecer a providência divina, nomeou a natureza de natureza. Consegue entender o que foi que aconteceu? Alguns, milhares de Cristos, técnicos siderais, providenciaram o planeta Terra, o sistema solar, a galáxia. E a gente, por desconhecermos, chamamos isso de natureza. É mágico. Gente, o acaso deve ser muito inteligente, não é? Vocês não acham, não? O acaso deve ser muito inteligente, porque tem que ser inteligente. Foi o acaso. Foi o Big Bang. Isso deve ser muito inteligente, não tem que ser? Para criar essa maravilha. Lindo. Perfeito. Quem é que cria? Espíritos. Filhos de Papai do Céu. Nossos irmãos. Que nasceram antes, foram criados antes de nós e alcançaram essa sabedoria. Para vocês que leem a Bíblia 2, 3 vezes por dia, eu vou lembrá-los da Gênesis bíblica. Lá fala assim, gente, depois que a gente entende a doutrina espírita, fica muito mais fácil ler a Bíblia, viu? Lá fala assim, no primeiro capítulo, e Deus criou o céu e a terra. E disse Deus, faça isso. Vocês já se perguntaram, quem foi que lhe ordenou que fizesse? Porque ele não faz, né? Papai do céu não põe a mão na massa. O papel de fazer é nosso. Nós é que fazemos. Não está aí o nosso planeta cheio de arranha-céus, pontes, aviões, telefones? Não está? Lotado? Quem é que fez? Foi Deus? Não, nós, filhos. Olha que beleza esse raciocínio. A providência divina estabeleceu-se antes de nós para nos dar condições de estagiar no reino nominal. Porque nós não conseguimos fazer nada sozinhos. Porque nós somos espíritos fiote, como diz aqui, nós somos fiotinho. Todo mundo aqui acredita que tem um anjo da guarda? Lá em casa a gente chama de personal angel. É porque agora é tudo em inglês, né? Então nós temos um personal angel. E quem é que tem babá? Porque o personal angel é uma babá, na verdade, não é? Quem é que precisa de babá? As crianças, nós, que estamos neste estágio e precisamos de uma vozinha sábia, sussurrando em nossos ouvidos 24 horas, para que a gente se conecte com o que é bom, que é justo, que é nobre. O meu pena comigo, pena comigo, mas ele não desiste. Também Papai do Céu colocou de castigo comigo, né? Ele não pode desistir. Porque na hora que terminar, ele vai perguntar para ele, e aí, deu conta do menino? Mais ou menos. Lembremos dessa providência divina.
desse carinho. Amigos e amigas, esse planeta é fruto de muito trabalho, de muito carinho, de muita dedicação para nós. Para nós. Porque esse nosso irmão mais velho, ele nos recebeu. Sabiam disso? Sabiam? Que o Cristo nos recebeu quando chegamos aqui nesse planeta? Porque nós não somos daqui. Nós não começamos a nossa caminhada aqui. Está lá no livro A Caminho da Luz também. Nós não começamos. Porque o planeta tem 4,5 bilhões de anos. Quantos bilhões eu gastei no mineral? Quantos bilhões eu gastei no vegetal? Quantos bilhões eu gastei no animal? Não dava tempo do planeta ficar pronto. Então nós somos os alienígenas que os astrônomos estão procurando lá fora. Eles deviam virar, né? E olhar para cá que eles vão encontrar os alienígenas. Somos nós. E o Cristo, como diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, nos recebeu. Porque muitos de nós, espíritos, viemos degredados. Palavra bonita para falar expulso, né? Palavrinha bonita. Nós somos expulsos de um outro orbe por... Gente, eu vou falar só de mim então, tá? Eu fui expulso, vocês não, tá? Senão fica falando que eu falei com vocês, né? Então tem que falar, não. Eu fui expulso de lá e cheguei aqui nesse planeta. E o Cristo me recebeu, nos recebeu com amor. E ele falou assim: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. E toda vez que eu leio esse livro A Caminho da Luz, Exilados de Capela, me dá saudade de casa, gente. Me dá saudade de casa. Eu falei assim, eu não sou daqui. Tem hora que a gente não pensa isso? O que eu estou fazendo aqui? Muitos de nós precisamos apertar o cinto para nos comportarmos como filhos de Deus. Espíritos inteligentes. Precisamos. Porque eu não sei se vocês sabem, mas como nós somos imortais, sempre haverá o amanhã. Já pensaram nisso? Sabe aquela pessoa que a gente odeia? Ela também é imortal. Sabe aquela pessoa que você não quer ver nunca mais na vida? Vai ter jeito? Raciocínio da nossa querida ciência espírita. E essa caminhada toda é para quê? Leonardo falou para nós da questão 132, não é? Que fala o que para nós? E eu brinco, né? Nós brincamos, que se na turma dos espíritos que ditaram a codificação, que eu citei para vocês, se tivesse um mineiro, ele tinha mudado a pergunta 132. Aquela pergunta assim: qual o objetivo da encarnação? Se fosse um mineiro, não faria essa pergunta, não é verdade? Ele perguntaria assim: oncovô. Não é? Oncovô? Proncovô? A pergunta é essa. Para que eu preciso entrar nesse carro, nesse veículo, nesse corpo? Qual que é o objetivo? Tem 2 objetivos. 2 nessa resposta. Primeiro, a lei de Deus, não é Deus, a lei de Deus nos impõe a encarnação com objetivos de chegarmos à perfeição, à santificação, à purificação, à felicidade plena. Isso não é novidade não. Estava aqui, ó. Sede santo como santo é o nosso Pai. Está aqui. Eu brinco, falando verdade, que o livro dos Espíritos está todo contido na Bíblia. Só que aqui ele está minimizado e aqui ele está maximizado. Tá? Segundo objetivo, nos colocar a serviço do Pai. Nos colocar a serviço do Pai. Auxiliar ao nosso Pai na obra da criação. Aí a gente lembra novamente da Gênesis bíblica. E Deus disse:
faça isso. E Deus diz, faça aquilo. E nós, espíritos, atuamos neste processo. A parceria com Deus, amigos, ela nunca vai terminar. Nunca vai terminar. E o nosso sonho é ser independente, não é? Todo mundo sonha em ser independente? Espera desencarnar para você ver se você consegue. Ninguém consegue encarnar sozinho, nem desencarnar sozinho. A gente não consegue respirar sozinho. Porque uma pleiade de espírito preparou antes um planeta que tivesse oxigênio para nós. É verdade ou é mentira? O Sol, quem é que foi que o construiu para nós? Nossos irmãos mais velhos. Espíritos com mais sabedoria do que nós. A vida, amigos, ela precisa ser harmônica. E ela é harmônica. Ela precisa e é. Porque se tivesse desequilíbrio na engenharia divina, nós não teríamos condição de caminhar. Se houvesse desequilíbrio. Isso é tão claro, tão transparente. Nós precisamos buscar esses conhecimentos para vivermos melhor. Porque o objetivo de Deus, quando Ele determina, cria isso, cria aquilo, é para os filhotinhos dele. Porque Ele deseja, como o nosso papai, como a nossa mamãe, deseja que a gente seja feliz. Não é esse o papel do papai e da mamãe? Preparar aquele quartinho bonito para o filhinho, não é assim? Todo esse preparo que os pais têm, Deus faz a mesma coisa conosco, independente da nossa idade. Independente da nossa idade. Ele sempre está à frente, preparando o nosso futuro. Jesus fala isso no seu Evangelho. Ele fala assim, vou preparar-vos lugar. Na casa de meu Pai, há muitas moradas. Quando estiver pronta, virei e vos levarei para lá. Amigos e amigas, antes de eu conhecer a doutrina espírita, eu falava que Jesus era um grande jogador de truco. Mas aí eu conheci a doutrina espírita. Eu falei, não é que o rapazinho mais velho está falando a verdade? Viemos de outros orbes e vamos para outros orbes. Por quê? Vamos terminar esse estágio aqui e vamos passar por outro. Naturalmente, viu, gente? Naturalmente, isso é lei do videogame divino. Não é assim no videogame? Você não só passa de fase depois que você cumpriu todas as etapas daquela fase? Não é assim que funciona? Cumpri, aí eu sou promovido, eu tenho direito de ir para a próxima fase. Esse é o nosso grande propósito. E nós vamos de degrau em degrau, apurando o nosso conhecimento, entendendo o que é viver, entendendo o que é a vida, entendendo essa egrégora que precisamos viver, não sobreviver. Amigos e amigas, nós andamos pelas ruas com tanto zumbi ao nosso lado. Já prestaram atenção? Quantidade de zumbi que tem na rua? Dentro de casa? Será que tem? Faz a mesma coisa todo dia. Come, bebe, trabalha, dorme, reproduz, come, bebe, trabalha, dorme, reproduz. Anos fazendo a mesma coisa. Que trem chato. Não é não? Não é chato isso não? A mesma coisa? Nós já passamos dessa fase. Hoje, nós temos a consciência contínua, o pensamento contínuo, e sabemos que nós temos que nos transformar em pessoas melhores, primeiramente conosco, que esse é o nosso grande papel. Qual que é a pessoa mais importante na nossa vida?
Já se perguntaram isso? O papai, a mamãe, o filhinho? Nananina, não. Nós reencarnamos para resolver a vida de quem? No livro A Caminho da Luz, lindo, psicografia do Chico, novamente, ditado pelo André Luiz, lá no capítulo 12, lá tem um companheiro que vai reencarnar, Silvério. Estava desencarnado, chegou a hora, aí ele foi no departamento que planeja a reencarnação. Gente, os livros do Chico trazem umas informações que são sensacionais. Ele diz assim para nós: ninguém nasce no lugar errado. Todos têm um planejamento. Se o companheiro naquele momento não estiver lúcido, uma mamãe vai fazer, um papai vai fazer, um amigo vai fazer, preparar esse planejamento para ele. Mas tem que ter um planejamento. Isso se chama misericórdia, viu, gente? Misericórdia, porque todos nós nascemos para nos reajustar com a lei divina, para sermos felizes. E aí esse companheiro chega lá e procura o Manassés. E fala assim: Manassés, o meu planejamento reencarnatório está pronto? Aí ele: ainda não, Silvério, mas eu fiquei muito satisfeito de você ter acatado a nossa sugestão. Aí ele: como não? O defeito na perna vai me ser muito útil. Como é que é? Alguém aqui topa? Reencarnar com defeito na perna? André Luiz pergunta isso para ele. Pirou? Gente, essa fala é minha, tá? Espírito de baixo calão, usa esse tipo de palavra, tá? Vocês perdoam, tá? Depois vocês leem o livro lá, vocês vão ver as palavras bonitinhas, tá? Pirou? Você vai reencarnar com defeito na perna, podendo ir sem o defeito? Eu falei assim: ô André, é porque na temporada do Netflix Divino, 218, eu não fui boa pessoa, e eu abusei da vaidade. Olha que informação! A gente acha que vem, né? A gente olha para as pessoas que têm alguma dificuldade física, e a gente não acha: está sem a mão, cortou a mão, né? Sim, abusou da mão, não é assim que a gente pensa? Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. O companheiro estava vindo com defeito na perna porque ele usou mal a vaidade, ou seja, o pensamento. Qual que é o nosso maior problema? O pensamento. Pensamos bem? Enxergamos bem? Ouvimos bem? Agimos bem? Olha que curioso. Vocês já viram falar uma frase antiga que fala assim: mente sã, corpo são? Ninguém se lembra disso, né? O Ministério da Saúde devia colocar isso nos outdoor, né? Mente sã, corpo são. Se a gente tivesse a mente sã, a gente ia pegar Covid? Olha que interessante isso. A gente ia ter alguma enfermidade? Porque a gente ia no supermercado e ia só comprar o que é bom, né? Não é assim? Consegue entender? O irmão traz para nós essa informação. O pensamento pode me curar. Eu posso ser o meu médico. Depende do que eu estou pensando e, consequentemente, desejando. Porque nós somos ruins de desejo. Nós somos ruins de desejo. Porque o que nós desejamos hoje, provavelmente não será bom daqui a 1000 anos. Vocês já planejaram os próximos 1000 anos, gente? Não. E os 10.000 anos? Também não. Gente, tem que planejar. A gente só pensa nesse episódio, nessa temporada. Precisamos começar a trabalhar a próxima.
Jesus fala isso no seu evangelho o tempo todo, porque todas as promessas de Jesus é para o futuro. Para o futuro. E aí esse nosso querido Silvério, lá do Missionários da Luz, ele pergunta para o Manassés: Manassés, e quanto tempo eu vou ficar lá reencarnado? Aí ele fala: 70 anos. E não me volte aqui, Silvério, sem estar na condição de completista. Isso serve para nós. Amigos, no nosso planejamento reencarnatório, estava papai e mamãe. Nós escolhemos. Escolhemos papai e mamãe. Escolhemos o país. Escolhemos os irmãos, os titios, os sobrinhos. Escolhemos o marido, a esposa, os filhos. Essa é a beleza de Papai do Céu. Ele deixa a gente escolher. Escolha, meu filho, com quem que você quer? Aí você olha e fala assim: na temporada 93 eu chutei a canela da mamãe, agora nessa eu quero cuidar da canelinha dela. Então eu vou nascer com a mamãe. Essa vai ser minha mamãe, eu vou amá-la demais. E papai, o que você gostaria? Pois é, aquele homem duro comigo, que trabalhou para mim anos e eu abusei da sua confiança, do seu dinheiro, do seu trabalho. Deixa eu nascer de novo. Que prometo que eu não vou seguir o mesmo caminho da temporada 126. E aí a providência divina fala assim: vamos aproveitar que estão reencarnados. E aí durante o sono a providência divina tira eles do corpo ali e fala assim: você topa receber fulano? Crê em Deus Padre. Esse não. Esse? De jeito nenhum. Não, mas agora ele está transformado. Olha como é que ele está brilhando um cadiquinho. Aceita ele. Seja amoroso, agora é a chance. E aí fica adulando papai e mamãe, né? Para ver se ele aceita aquele filhinho. Amigos e amigas, se a mamãe soubesse quem é o filhinho que está ali mamando nela, ela não dava leite para ele, não. Por isso que vem sem manual. Por isso que vem sem manual. Por isso que vem sem, a ficha. Por isso a bênção do esquecimento. A gente tem hora que fica querendo esquecer o passado, né? Querendo lembrar do passado, né? Mexe com isso não, gente. Tá bom demais do jeito que tá. Essa turma que está nos rodeando, vamos procurar nos afinizar, amar, compreender. Vamos levar esse pensamento que somos espíritos, estamos nessa caminhada maravilhosa de reajustamento, a busca da felicidade, a busca da paz. Vamos lembrar disso. Queridos, amigos e amigas, vocês fazem ideia do que passa na cabeça da mamãe e do papai nosso? Do marido, da esposa, do filho? Vocês fazem ideia? Do esforço que eles fazem para poder nos chutar, gente? Vocês fazem ideia disso? Aquele maridão que está ali, 30, 40 anos do lado, doido para esganar a mulher, e ele se contém. Ela se contém, o filho também, porque brotou uma luzinha do Evangelho e da doutrina espírita nele. E ele fala assim: eu preciso amar esse que eu tenho dificuldade. Eu preciso ajudá-lo na sua caminhada. Eu preciso me ajudar ajudando-o. Porque o processo é esse. Toda vez que eu baixo a guarda, toda vez que eu me entendo, eu vou de encontro a ele e tento refazer. Eu tenho uma amiga, ela se tornou espírita, e ela virou para mim e falou assim: Telmo, só a doutrina espírita para me explicar por que eu não tolero o abraço da minha mãe.
ela não tolera. A mãe chegar para abraçar ela, ela arrepia toda. Ela não consegue. Só a doutrina espírita para dar essa luz para ela. E hoje ela já pede abraço a essa mamãe. Meia dura. Porque são anos e séculos para poder refazer esse laço que foi rompido. Então nós precisamos buscar nessa literatura maravilhosa que nós temos as informações de como devemos agir. Lembrando que não é para ajudar a mamãe, é para ajudar a ela, no caso. Porque é ela que tem o problema. Ah, mas a mãe fez. Deixa a mamãe no movimento dela. Agora, ela que recebeu uma nova informação, nós que recebemos uma nova informação, devemos procurar aqueles que temos dificuldade. Vamos pegar o celular na hora que acabar a reunião e desbloquear todo mundo lá do Zap. É, sério. Desbloqueia todo mundo. Reconcilia-te com teu adversário enquanto está a caminho, para não ser levado ao juiz. Não está lá no Evangelho? Jesus já sabia do WhatsApp, gente. Eu já sabia que a gente ia ter uma ferramenta para bloquear os outros. Reconcilia-te. Para a gente finalizar, a gente queria lembrar novamente de Jesus, lá no Evangelho de Marcos, quando ele estava saindo de Jericó, e ele passa pelo cego Bartimeu. Já escutaram essa história, essa narrativa, gente? Jesus sai de Jericó e ele passa por um cego. E o cego escuta um barulho e pergunta: o que está acontecendo? Aí eles contam para ele: Jesus está passando. E ele e começa a gritar, a clamar: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Nós precisamos clamar por Jesus todas as vezes que nós estivermos em situação de cegueira com relação às coisas que estamos vendo. Olha que coisa curiosa, né? Cego para as coisas que a gente está vendo? Pois é. Porque muitas das vezes essa vista nos trai, porque a gente precisa ver no outro um espírito também no processo evolutivo. Um espírito que também se confundiu lá atrás, como nós. E nós precisamos começar a enxergá-lo. Esse companheiro, essa companheira, esse irmão que está conosco a caminho. E é interessante essa passagem, porque a multidão vira para ele e fala assim: não, cala a boca, cala a boca. Amigos e amigas, quantos amigos a gente tem que fala isso com a gente? Mantenha ela bloqueada, mantenha ele bloqueado. Ele é difícil. Quantos não falam para nós: deixa desse jeito, não se aproxima não? A multidão. E aí Jesus escuta o clamor, porque o Cristo escuta todos os nossos pedidos de clamor. Todos. E aí, Jesus manda chamá-lo. E ele joga a sua capa, porque naquela época pedir esmola tinha que ter uma capa. A prefeitura estabelecia isso. Ele joga a sua capa e vai de encontro a Jesus. Repararam no movimento? Porque o Cristo estava passando. E ele precisou movimentar-se em direção ao Cristo. Muitas das vezes a gente clama a Jesus, mas fica no sofá assistindo televisão, na cama, parado, sem dar os passos para encontrá-lo. Não é assim que funciona. Brilhe a vossa luz, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai. Só tem um mecanismo que vai fazer a nossa luz brilhar, que vamos alcançar a felicidade, que é através das obras.
obras no bem. Que seja com aquele companheiro, com aquela companheira dentro de casa. Que seja na rua, no trânsito, que seja na empresa. Mas não podemos mais parar de trabalhar para o Senhor. Não devemos, até podemos, mas não devemos, porque nós temos isso em nossa mente. Trabalhar por esses amigos. Acabou. Você podia comprar um relógio mais maior, tem isso? Não. Um relógio maior para ver se a hora passa devagar. Gente, beijo no coração, uma delícia encontrar com vocês. A casa oferece um tanto de atividade. Tem a campanha do quilo, sábado de manhã, sábado à tarde, domingo de manhã. Pode vir trabalhar com a gente. É uma delícia a campanha do quilo. Tá? Tem os estudos na outra sala. Não vamos perder tempo mais não, gente. Chega. Vamos pegar na charrua, não é assim? E trabalhar para Jesus, que aí na próxima temporada vamos brilhar. Jesus abençoe. Gratidão a todos.